Bom, vou falar sobre a obra Uma Investigação sobre o Entendimento Humano, do David Hume, a seção 8 da Liberdade e Necessidade. É um trecho que ele tenta aproximar a liberdade da necessidade, ou seja, mostrar que toda ação humana é vinculada a algum tipo de causa ou necessidade, que a gente não faz nada livremente. Então ele faz uma espécie de crítica ao conceito do livre-arbítrio e vai tentar mostrar que as pessoas se debateram durante séculos em relação ao conceito de liberdade. Existe livre-arbítrio? Não existe? Mas não há necessidade dessa discussão. Ele entende que algumas coisas a gente realmente não consegue entrar em consenso, questões metafísicas, ele deixa isso claro no texto, mas que temas da experiência cotidiana, como a doutrina da liberdade e da necessidade, não justificam você ficar se arrastando por séculos. E ele vai tentar provar que a discórdia que existia era puramente conceitual, por causa de palavras, mas que no fundo todos diziam e entendem a mesma coisa, que liberdade está vinculada à necessidade. Aí ele começa a mostrar que os objetos estão vinculados a alguma necessidade, ou seja, há uma causa para que as coisas aconteçam. Nada acontece por acaso. Tudo é motivado por alguma coisa anterior. Tudo está conectado a algo. Então, se você tem um movimento, esse movimento foi originado por uma força. E essa força vem de onde? Então, você sempre tem uma conexão entre as coisas. Se você tem uma bolsa de ouro parada num cruzamento movimentado de Londres, essa bolsa não vai sair voando. A gente sabe que essa bolsa não vai sair voando, porque existe uma força que atua sobre essa bolsa para que ela não saia voando. E do mesmo modo, essa mesma bolsa vai ser saqueada. A possibilidade que ela seja saqueada é grande. Então, da mesma forma como a gente sabe que a bolsa não vai sair voando, a gente sabe que o homem vai pegar a bolsa, que alguém vai mexer. Então a gente consegue deduzir, a gente consegue inferir que a bolsa vai ficar parada, que ela não vai voar sozinha, do mesmo jeito que a gente consegue inferir que ela vai ser saqueada. Então a gente consegue prever o comportamento do homem e padronizar o comportamento humano de acordo com a nossa observação da realidade. É isso que ele tenta mostrar nesse texto, vincular a ação do homem com o que a gente já viu, e vincular com o comportamento dos objetos, né? Se as coisas são movidas por uma causa, por que a nossa ação também não é movida por uma causa? E aí ele diz que a mente humana interpreta mais facilmente a relação de causa e efeito nas coisas físicas do que na própria mente. A gente tem um pouco de dificuldade para enxergar a relação de causa e efeito com aquilo que a gente faz. Mas ele diz que se isso existe na natureza, nos objetos, também existe na nossa ação, no nosso comportamento, uma causa. Logo, se existe uma causa que nos move, nós não somos livres. E aí ele diz que se a gente quiser analisar o conceito de liberdade, liberdade é algo puro, é algo que não tem dependência de nada, algo independente. E se a liberdade é algo puro e independente, é o mesmo que o acaso. É algo que não surgiu do nada. Então ele diz o seguinte, que se algo não tem uma causa, ou seja, se a liberdade não teria uma causa, ela seria o mesmo que o acaso. E segundo Hume, o acaso não existe. O acaso não existe. Baseado, de novo, na nossa experiência. A gente consegue, na observação, chegar à conclusão que o acaso não existe. Então, liberdade sem necessidade seria o mesmo que o acaso. Se o acaso não existe, o homem não tem liberdade para agir. É isso que ele diz no texto. Ele reconhece que há alguns limites nesse pensamento. Por exemplo, se você começar a querer aproximar liberdade e necessidade das ações de Deus, como é que a liberdade e a necessidade se processam nas ações de Deus? Isso é incompreensível, é inacessível, segundo Hume, para o comportamento humano. Então a gente tem que botar um pé no freio e se limitar a discutir esses conceitos dentro da própria experiência cotidiana, o que, segundo Hume, já é um campo muito vasto e tem muita coisa para ser analisado. É isso. Então a gente falou do trecho
Da Liberdade e Necessidade da Obra, uma investigação sobre o entendimento humano, do David Hume.